Boa tarde, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Rumores da Inês, seu podcast semanal sobre a vida e carreira da cantora Taylor Swift. Eu sou Rafaela, nas redes sociais vocês me conhecem como Do Ré Mi Fá. Desde o nosso último encontro, muita coisa aconteceu. Eu ganhei um like da Taylor Swift no TikTok e isso precisa ser comentado em todas as redes sociais porque eu me tornei uma pessoa absolutamente insuportável depois disso. Quem me acompanha sabe que a Taylor já tinha dado like em um desenho meu anteriormente, mas o fato de que ela viu meu rosto e deu like foi realmente impressionante para mim. Isso aconteceu sexta-feira passada. Além disso, nessa semana nós recebemos TikTok da Taylor com backstage do Midnights, apenas alguns trechinhos. Ela foi homenageada em Nashville, no Nashville Songwriters Awards, o NSAI, como compositora e artista da década. E aí, ontem à noite ela foi lá, eu estou gravando esse episódio na quarta-feira, então na terça-feira Taylor Swift foi lá, recebeu o prêmio, fez um discurso lindíssimo falando sobre o processo de criação dela das músicas e o processo de regravações agora dos álbuns. E além do que, ela também fez uma performance de All Too Well 10 Minutes Version. Eu sei que muita gente estava esperando que ela fosse fazer uma performance de alguma música nova, alguma música do Midnights, mas a gente tem que lembrar que a Taylor tem muito orgulho no All Too Well 10 Minutes Version, que ela esperou muito tempo para lançar essa música, que ela mesma não esperava que ela fosse ter a oportunidade de lançar essa música. Então, agora ela vai sim tocar essa música sempre que se falar sobre a habilidade de composição dela. Ontem também nós fomos informados de que nós tínhamos um encontro com Taylor Swift no TikTok à meia-noite. Então, a Taylor postou um vídeo com uma roda de bingo, assim, bem telecena, com os numerinhos de 1 a 13 dentro, segundo ela mesma, apesar de que eu acho que só tinha o número 13 lá dentro. E aí, eu imagino que agora nós vamos ganhar 13 vídeos desses, né, em que cada um deles ela vai revelar o nome de uma das músicas do álbum. A que ela revelou foi a de número 13, por enquanto, quando este podcast está sendo gravado, nós só recebemos o nome da música de número 13, que vai se chamar Masterminds. Muitas pessoas estão reparando no excesso de M's desse álbum, Midnights, Mayhem, Masterminds. Então, as pessoas comentam bastante sobre como M é a letra de número 13 do alfabeto. Já eu acho que é só uma indicação de que em maio nós vamos provavelmente receber anúncio de turnê. Então fiquem de olho, acho que muito provavelmente ou em maio começa a turnê ou nós vamos receber anúncio de turnê em maio. E vocês sabem que eu acredito firmemente que a Taylor vai repor os shows aqui do Brasil. Então fiquem ligados. 5 minutos de recados que eu tinha para dar para vocês, então acho que tá na hora da gente focar no nosso podcast, voltar no tempo lá para 2004. Já lembrando vocês que os podcasts estão agora sendo gravados com outro microfone, em outro local, e nós temos, como sempre, a presença dos nossos amigos pássaros. Então, esses que vocês escutam no fundo não são uma ambientação programada, bem que eu queria ser chique o suficiente para adicionar, assim, efeitos sonoros no podcast, não sou. Então, esses pássaros eu não consigo controlar, gente. Nem a qualidade do áudio, que eu estou tentando conseguir uma boa qualidade, mas não garanto também. Sem mais delongas, bora pro episódio, vamos lá! No episódio anterior, eu contei para vocês como se deu o show da Taylor Swift no Bluebird Café, em Nashville, no dia 4 de novembro de 2004, contando também um pouco da história de um dos cafés mais famosos dos Estados Unidos, o Bluebird Café. Ao final daquele episódio, eu falei para vocês que o Scott Borchetta estava na plateia a convite da Taylor, e ele se aproxima da família Swift e diz que quer assinar um contrato de gravadora com a Taylor. Na mesma semana, ele vai até a casa do Swift para um jantar que serviria para organizar os negócios que eles fariam juntos a partir daquele momento, e ele diz: "Então, eu quero mesmo assinar um contrato com a Taylor para ela começar a gravar as músicas dela, para ela ser a artista e compositora que ela sempre quis ser. Mas eu não estou associado a nenhuma gravadora no momento e eu não sou dono de nenhuma gravadora." Hoje, a gente vai dar mais um passinho nessa história, é claro, rumo ao que finalmente vai ser o início da carreira da Taylor Swift como artista que a gente conhece hoje em dia. Mas antes, uma pergunta precisa ser respondida por aqui.
Quem é Scott Borchetta? Essa é a pergunta que eu quero e pretendo responder aqui nos próximos minutos com vocês. Mas antes eu preciso dizer, não pulem esse episódio por causa disso por 2 motivos. Eu sei que muitos de nós têm raiva do Scott desde a venda dos Masters da Taylor lá em 2019, mas a gente precisa lembrar que, nas palavras da própria Taylor, ele foi família para ela por muitos anos. O entrelaçamento da história da Taylor e do Scott foi muito bonito antes de ele estragar tudo em 2019. E a gente precisa reconhecer que sim, a Taylor aprendeu muita coisa com o Scott Borchetta. Talvez muitas estratégias de marketing que a gente hoje em dia valoriza tanto nela só conseguiram ser construídas na Taylor enquanto artista por causa da influência de pessoas como Scott Borchetta ao longo da vida dela, que era um cara que já lidava com a indústria musical há anos quando a conheceu. A segunda coisa é que ainda tem mais detalhes da vida da Taylor depois da gente falar sobre o Scott, então se você pular esse episódio, você não vai saber como a história continua. Combinado? Então vamos seguir falando um pouquinho quem é Scott Borchetta. Scott Borchetta nasceu no dia 3 de julho de 1962 em Burbank, na Califórnia. Ele é filho de Sherry e Mike Borchetta. Ele cresceu realmente no San Fernando Valley, na parte sul da Califórnia, durante os anos ali de 1970. O Mike Borchetta, o pai do Scott, ele trabalhava realmente em gravadoras em Los Angeles. Então ele já estava envolvido ali nessa parte musical desde que nasceu, o Scott, né? Por causa do Mike, que trabalhava inclusive para Capitol Records e para RCA Records, que é uma antiga conhecida nossa aqui do podcast. Em 1978, quando o Borchetta tinha 16 anos, os pais dele decidiram se mudar para Nashville para começar a trabalhar mais profundamente com as gravadoras, e o Scott foi junto. Assim que chegou em Nashville, o Borchetta acabou se tornando baixista de uma banda e eles chegaram a ficar 8 meses na estrada fazendo turnê, mas depois ele percebeu que a banda não estava indo como ele esperava e que talvez o negócio dele fosse exatamente a mesma coisa que o pai dele fazia, que era ficar ali por trás das gravadoras, por trás dos artistas, descobrindo novos artistas e etc. Então ele larga essa vida de quero ser um baixista de uma banda famosa e decide trabalhar no backstage das músicas, que realmente eu acho que é o que mais combina com ele. Então ele foi trabalhar com o pai dele para aprender muito mais sobre a indústria musical, sobre como ela funciona. E aí depois ele usou todo esse conhecimento que ele tinha adquirido ao longo de anos acompanhando o pai dele, né, desde criança, mas também depois que ele foi trabalhar com o pai dele quando ele saiu dessa tal banda de rock. E aí em 1985 ele começou a trabalhar para MTMT Records. E ele trabalhou lá por 3 anos. Depois, ele mudou para MCA Nashville Records e aí, finalmente, para DreamWorks Nashville, que é uma outra gravadora da DreamWorks que fica em Nashville. E foi mais ou menos nesse ponto da vida em que ele conheceu Taylor Swift, quando a Taylor ainda estava trabalhando com os compositores. Um adendo que eu preciso fazer aqui nesse episódio é que ontem, no seu discurso, quando a Taylor recebeu o Songwriter of the Decade lá no NSAI, ela citou os encontros dela de quando ela tinha ali quase 15 anos com esses compositores de Nashville, que eu venho contando essa história para vocês faz tanto tempo. E eu nunca mais tinha ouvido a Taylor falar sobre esse momento da carreira dela, então eu achei uma coincidência muito bonita. Eu tava falando sobre isso nesse momento aqui do podcast e a Taylor comentar sobre isso ontem lá no Songwriter of the Decade. Quem viu, eu espero que tenha pensado, a Rafa tinha falado sobre isso no episódio do Rumores da Inês. Recebi alguns comentários de vocês falando que lembraram disso, mas espero que mais gente tenha percebido que era sobre isso que ela estava falando. Nesse momento que a gente conhece o Scott, ali em 2004 para 2005, ele está trabalhando tanto com a DreamWorks e com a Universal Music Nashville. E ele percebe que essas grandes gravadoras, elas valorizam muito pouco o artista com quem elas estão trabalhando e que se eles transformassem as coisas mais pessoais para esses artistas, se os artistas se sentissem mais uma pessoa única e não apenas um produto das suas gravadoras, talvez as gravadoras mesmo fossem conseguir encontrar mais sucesso do que elas estavam encontrando naquele momento ali durante 2004. E é nesse momento em que ele decide que ele vai sair da DreamWorks Nashville e da Universal Music Nashville. Eu não sei como é que funciona para ele trabalhar para essas duas empresas ao mesmo tempo, mas aparentemente era assim que funcionava. E aí ele decide que ele vai sair e vai montar uma gravadora própria, que ele vai fundar uma gravadora que vai trabalhar realmente com poucos artistas para ele poder valorizar esse instinto pessoal de cada artista que ele fosse contratar e aí ver se as ideias dele estavam tão viajanas assim ou se realmente daria certo valorizar quem são as pessoas por trás das músicas que ele ia produzir.
Depois do seu encontro com Taylor Swift pelas ruas ali, pelos encontros de Nashville, quando a Taylor tinha 14 anos, e depois da noite em que ele vê a Taylor tocando as 4 músicas dela no set do Bluebird Café, que eu comentei no episódio anterior, ele vai até ela e fala, então, que ele não tinha uma gravadora, mas que se ela quisesse investir nisso com ele, no começo de uma gravadora com ele, ele ia assinar um contrato com ela e que ele ia valorizar a pessoa que ela era por trás da figura artística e por trás do que outras gravadoras talvez estivessem tentando transformar em apenas um produto. No entanto, como eu comentei com vocês, os Swift, eles já estavam meio vacinados nessa história de cair em contos que parece tudo muito bom ali em Nashville, ali nas gravadoras. Então, eles dizem que eles não sabem se eles podem confiar no Scott nesse momento. Eles querem que a Taylor possa começar a trabalhar imediatamente. Então, acaba que esse encontro ali deles, esse jantar que o Scott foi até a casa do Scott, da Andrea, da Taylor e do Austin, não rendeu grandes frutos. Assim. O Scott Borchetta foi embora pensando que ele tinha descoberto uma pessoa que tinha um talento incrível, mas que ela mesma tinha fechado a porta na cara dele porque ele não tinha uma grande gravadora ainda. Ele vai para casa e 2 semanas depois ele recebe uma ligação da Taylor Swift que ela diz apenas: "Eu vou esperar por você." E desliga. Nesse momento, o Scott ele recebeu uma força, um empurrão que ele precisava para perceber que ele realmente precisava abrir a própria gravadora, fazer o próprio selo, descobrir esses novos artistas de Nashville que quando ele citava para outras pessoas que eram grandes nessa indústria, essas pessoas reviravam os olhos porque eram apenas iniciantes. E ele dizia: "Eu sei que eu tenho um bom olho para isso." Nos trabalhos dele para DreamWorks, para Universal, o trabalho dele era selecionar qual ia ser o próximo single dos artistas, o que ia fazer sucesso em seguida. Então ele sempre teve esse olhar muito apurado para o que a indústria estava precisando naquele momento. E ele sabia que se ele trouxesse essa expertise dele para a nova gravadora e artistas que estavam com sangue nos olhos ali para começar uma carreira, ia dar muito certo. E aí quando ele escuta a Taylor dizendo: "Eu vou esperar por você", ele pensa: "Vamos fazer, vamos começar." Então, ali no final de 2004, que era novembro, que ele conheceu a Taylor, até o começo de 2005, é quando Scott Borchetta funda a Big Machine Records, que tem o nome baseado em uma música da Velvet Revolver, que é uma banda de rock que era assinada com a RCA Music Records. Então, essa banda Velvet Revolver, eles têm uma música que se chama Big Machine, que o Scott gostava muito. E ele achou que seria um trocadilho engraçado, uma gravadora tão pequena que ele planejava que fosse se manter uma gravadora pequena, porque o objetivo dele sempre foi ter poucos artistas, se chamar Big Machine Records, que é tipo grande máquina. Então, como ele queria trazer essa pegada mais pessoal dos artistas, ele achou que seria uma piada engraçada o nome da gravadora ser alguma coisa que envolvesse uma máquina grande que só estivesse interessada em produtos, em consumo e em lucro. Então, o nome aí da Big Machine Records é essa piadinha para vocês. Para vocês verem como o mundo é cheio de reviravoltas e coincidências muito estranhas, assim que o Scott Borchetta decide iniciar a Big Machine, ele contrata 13 empregados, que foram realmente conhecidos como os 13 empregados por muito tempo dentro da Big Machine Records. Então é muito estranho que ele realmente tenha escolhido o número da sorte da Taylor Swift em número de empregados que ele achava que era necessário para começar uma gravadora ali naquele primeiro momento. Parece que eles realmente tinham uma conexão muito forte mental nesse momento, sabe? E ao longo aqui da história vocês vão percebendo como eles faziam um time incrível. A Taylor conta anos depois no Journey to Fearless, aquele documentário que eu sempre cito para vocês, que vocês conseguem encontrar no YouTube, tá, gente? Vocês me perguntam muito lá no Instagram como eu assisto o Journey to Fearless. Eu tenho uma versão no YouTube que é totalmente legendada. Se vocês procurarem Journey to Fearless legendado, aquelas traduções são minhas. E se vocês quiserem assistir na íntegra em inglês, também tem. Ele é um documentário hoje em dia liberado, porque ele foi de uma televisão que não existe mais e que não se importa também de ter seus direitos ali na internet. Ele realmente é uma mídia liberada. São 2 horas e pouco de Taylor Swift, que eu acho que vale muito a pena vocês assistirem. Então, no Journey to Fearless, a Taylor conta que ela e o Scott, depois que eles começam a trabalhar juntos, depois dessa ligação dela dizendo para ele: "Eu vou esperar por você", o Scott aluga esse espaço ali na Music Row de Nashville e ele e a Taylor juntos
levam os móveis para dentro da Big Machine Records, da sala que seria a Big Machine Records. Então, esses 13 primeiros funcionários, a Taylor e o Scott, eles realmente fundam com as próprias mãos a Big Machine Records. E aqui vocês começam a entender, então, a dor, o sentimento de tristeza realmente e de facada nas costas que a Taylor realmente sentiu quando o Scott atraiu e vendeu todos os masters dela para uma pessoa que não gosta dela como Scooter Braun. Porque ela e o Scott literalmente montaram o ambiente físico da Big Machine Records juntos, como família. É um nível de comprometimento que você só tem com grandes amigos, pessoas que são da sua família. E a Taylor e o Scott, eles tinham esse sentimento no começo. Nós queremos a mesma coisa, nós vamos conquistar juntos. Ninguém acredita em você, eu acredito, vamos fazer. Um poderia dizer isso pro outro em qualquer momento. Ninguém acreditava que o Scott ia conseguir ter a gravadora naquele momento. Ninguém acreditava que a Taylor poderia ser uma artista, cantora, compositora naquele momento. Um acreditou no outro e juntos eles fundaram a Big Machine Records. No entanto, o primeiro álbum a ser lançado pela Big Machine Records não foi o álbum da Taylor. Foi o álbum do Jack Ingram, que se chamava Live Wherever You Are, que foi um relançamento de um álbum que o tal do Jack Ingram tinha lançado de maneira independente em 2004. E aí o Scott também pega ele e fala, ó, também acredito em você, blá, blá, blá. Só que como o álbum dele já estava pronto, era só refazer, como a Taylor tá refazendo os álbuns dela agora, mais uma coincidência engraçada. Então, eles se sentam, refazem o Wherever You Are, eles relançam, e However You Are, a música chegou a atingir o top 1 da Billboard Hot Country Songs. Então, foi a primeira vez que uma música da Big Machine Records chegou no topo. Foi esse Jack Ingram. Porque o álbum da Taylor precisava ser criado do zero. A Taylor diz que nesse primeiro momento, ela chega para o Scott e ela fala, beleza, a gente já estabeleceu aqui o espaço físico, você tem a gravadora, vamos começar a trabalhar no meu álbum. Eu tenho 150 músicas compostas para esse álbum e daqui a gente tem que selecionar algumas. Porque lembra, gente, ela estava há 2 anos compondo esse álbum, há 2 anos criando música sem parar, que poderia entrar nesse álbum debut. Aí então o Scott, a primeira coisa que ele escuta da Taylor, ali profissionalmente, uma composição dela que poderia ser cogitada para entrar no primeiro álbum, a primeira que ele escuta era uma música que se chamava When You Think Tim McGraw, que mais tarde virou Tim McGraw, que a gente conhece como o primeiro single da carreira de Taylor Swift. Ele diz que ali naquele momento, ele pensou, meu Deus, nós realmente temos uma mina de ouro nas mãos e a gente vai fazer acontecer. Essa música aqui vai parar o mundo, essa menina vai parar o mundo e todo mundo que revirava o olho pra mim quando eu dizia que acreditava nela vai perceber que nós estávamos certos em acreditar em Taylor Swift. Então a Taylor e o Scott começam a fazer o crafting ali, que a Taylor gosta tanto de falar, que é o trabalho manual por trás de compor um álbum, o trabalho manual de selecionar que músicas vão entrar no álbum, quais vão ser os singles, o que vai ter clipe, quem vai tocar os instrumentos nas músicas, como essas músicas vão ser gravadas em estúdio, ao mesmo tempo em que a Taylor está tendo as suas primeiras aventuras adolescentes no colégio. Uma Taylor Swift de 15 anos começa a ter o seu primeiro namoro, e aí é o cara que tem um carro, que ela se sente voando, como ela comenta ali em 15 depois, né, anos depois. E também é nessa idade em que a Taylor conhece a Abigail, a menina ruiva que até hoje é a melhor amiga da Taylor Swift. A Abigail conheceu a Taylor quando ela tinha apenas um sonho de ser uma grande artista e elas são amigas até hoje, depois de todos esses anos. A Taylor sempre fala que a Abigail foi uma rocha na vida dela, que ela sempre estava pronta para ouvir novas músicas da Taylor, estava pronta para dizer quando a Taylor não tinha feito tudo tão maravilhoso assim quanto os outros podiam dizer para ela. A Abigail sempre soube criticar na maneira certa. Então é nesse momento que tem muitas coisas acontecendo na vida da Taylor. Ela está iniciando um processo muito adulto com um cara muito mais velho, montando uma gravadora do zero, fazendo esse trabalho manual para montar o seu primeiro álbum e ao mesmo tempo ela está vivendo aventuras tipicamente adolescentes na escola. O primeiro namorado e a primeira melhor amiga, que se torna uma amiga de vida da Taylor, a Abigail, que inclusive vai se casar essa semana, muito provavelmente logo, talvez antes desse podcast ao ar, receberemos fotos do casamento de Abigail, seu segundo casamento, que muito provavelmente
vai ter a Taylor como madrinha de novo, como foi em 2017. Então agora, existe uma gravadora, a Taylor Swift tem um contrato assinado, que é o contrato que deu todo o rolê dos Masters depois, né, em 2019, mas que nesse momento a Taylor Swift não sabia que poderia ser um contrato que viria a se tornar tão cruel assim. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. E no próximo episódio a gente vai falar sobre como funcionou todo esse esquema de criação do primeiro álbum, escolha das músicas, como foi feito os encartes do primeiro álbum, para finalmente a gente entender como é que começou de verdade a carreira internacional, musical e fenomenal da Taylor Swift. Eu espero que o episódio de hoje tenha feito vocês entenderem 1% de quem é Scott Borchetta, tudo que ele representou na vida da Taylor, na vida artística e na vida pessoal da Taylor, e que depois desse episódio vocês vão ouvir My Tears Ricochet, que é uma música que a Taylor compôs sobre o relacionamento dela com Scott Borchetta, sobre como ela se sentiu traída, sobre como ela acha que ele se aproveitou dos momentos mais tristes da vida dela, e chorar um pouco, porque eu acho que é importante a gente sentir essa dor. Eu sempre falo pra vocês que todo mundo acha que o momento mais triste da carreira da Taylor foi o cancelamento de 2016 por conta de Kanye West e Kim Kardashian, mas com certeza não. Kim Kardashian e Kanye West eram pessoas que não eram ninguém pra Taylor, enquanto o que aconteceu com a Taylor em 2019, de perder todos os masters dela por conta de uma traição feita por uma pessoa que ela considerava como um segundo pai, com certeza foi a coisa mais triste que já aconteceu na carreira da Taylor pra ela. Eu não consigo imaginar a dor de tu se sentir traído por uma pessoa que desde o primeiro dia tu colocou toda a tua fé nela, desde o primeiro dia tu disse, eu vou esperar por você, vai dar tudo certo, a gente vai montar juntos, fisicamente arrastar os móveis pra dentro da sua empresa, e aí então você levar um golpe desses apenas por dinheiro, deixando pra trás todo o sentimento familiar que os dois tinham entre eles. Então, talvez vocês tenham gostado um pouquinho mais do Scott, ou talvez vocês estejam com muito mais raiva do Scott depois desse episódio, mas eu achei bem importante trazer para vocês quem é Scott Borchetta, qual é a importância dele na indústria musical. Ele é um grande nome, ele tá na indústria desde que ele nasceu, literalmente por conta dos pais dele, e aí perceber por que ele foi tão importante aí no desenvolvimento de grandes artistas como o Sugarland, depois a Taylor, o Jack Graham, a Danielle Peck, que foram pessoas que trabalharam com o Scott ao longo de todos esses anos aí, beleza? Então, no domingo que vem, eu espero vocês aqui às 6h30 da tarde para mais fofocas da vida e carreira da Taylor Swift. Talvez até lá a gente já tenha uma tracklist mais completa do Midnights, talvez até um lead single, se eu não estiver sonhando alto demais. E aí, com certeza, no começo do episódio eu vou debater um pouco disso com vocês também, porque vocês sabem que eu adoro falar sobre novidades, sobre Midnights, sobre maio, sobre o que tá acontecendo por aí. Muito obrigada quem ouviu até aqui. Compartilhem nos stories quando vocês estiverem ouvindo o podcast. Marquem os amigos que vocês acham que podem gostar do podcast, de conhecer mais desse passo a passo da carreira da Taylor Swift. E a gente se vê na semana que vem, aqui no Rumores da Inês.